Se você acaba pensando demais antes de tomar uma decisão, ou pensando demais antes de postar alguma coisa nas suas redes sociais, ou antes de decidir qual roupa você vai usar, talvez o medo da opinião dos outros esteja controlando a sua vida. E o problema é que quando isso acontece, você deixa de viver a sua vida e começa a viver a expectativa dos outros sobre você. E talvez você nem perceba isso de forma consciente, porque esse medo, na verdade, ele aparece nas pequenas coisas. Ele aparece no cuidado excessivo com que os outros vão pensar, no medo de incomodar, na dificuldade de se posicionar. Porque posicionamento é você dizer: "Até aqui eu topo, até aqui eu aceito. Isso eu aceito, isso eu não aceito". Isso é se posicionar. E às vezes esse medo impede a gente de se posicionar. Eu lembro de algo que aconteceu comigo quando eu estava grávida, que eu e meu marido a gente decidiu fazer um jantar e convidar algumas pessoas mais próximas para poder trazer a notícia, né, de que eu estava esperando um bebê. E aí eu lembro que a gente estava super animado pra esse jantar, a gente planejou o que ia fazer, a gente foi no mercado, a gente arrumou a casa, colocamos a mesa pra fora. E aí eu lembro que em um determinado momento durante o jantar, na verdade depois que a gente já tinha acabado de comer e a gente estava sentado na mesa conversando, uma pessoa da família dele começou a fazer alguns comentários meio ruins sobre mim. Começou a falar umas coisas muito desagradáveis. Não vou falar exatamente o que é, mas eram coisas desagradáveis ao meu respeito. E essa pessoa estava falando isso ali na minha frente, na minha cara. E eu lembro que, na hora, eu não tive reação, eu só comecei a rir, e aí eu fui começando a absorver aquilo. E aí eu lembro que eu não consegui me defender, eu não consegui me posicionar, eu só ri, peguei meu prato e saí da mesa, fui lavar a louça. E ali, enquanto eu estava lá lavando louça, eu lembro que eu ficava remoendo aquilo dentro de mim, sabe, pensando: "Nossa, como é que essa pessoa vem na minha casa e começa a fazer comentários desse tipo sobre mim?". E essas coisas foram tão ruins pra mim, mas o pior não foi o que ela disse, porque o que ela disse não eram verdades sobre mim, e eu sabia disso. Mas o pior pra mim foi o fato de não conseguir me defender, não conseguir me posicionar, não conseguir falar: "Opa, você tá na minha casa, como é que você tá falando isso de mim aqui na minha cara?". Sabe, o fato de não ter conseguido fazer isso, me trouxe mais mágoa e mais problemas do que se eu tivesse me posicionado e aquilo tivesse gerado uma briga. E às vezes a gente pensa que não se posicionar, não falar, é na verdade ser humilde ou ser madura, só que na maioria das vezes, isso é um medo de ser rejeitada, o medo de não pertencer àquela pessoa, o medo de não pertencer àquele lugar. Porque, na verdade, a gente aprende muito cedo isso. Desde criança a gente aprende a ser obediente, a ser quietinha, a gente aprende a agradar, a gente aprende a não incomodar. Desde muito cedo a gente aprende que ser aceita é mais importante do que ser verdadeira. E sem perceber, a gente acaba crescendo acreditando que se encolher é, na verdade, fazer os outros gostar da gente. A gente cresce acreditando que a gente precisa se adaptar para ser amado, se adaptar para ser aceito. Mas o preço disso é muito alto, porque o preço disso é você começar a se perder de si mesma. E a gente começa a viver a nossa vida pela expectativa dos outros, e não pelo que a gente realmente quer, não pelo que a gente realmente gosta, não pelo que a gente realmente é, mas pelo que os outros
pensam sobre a gente, ou pelo que os outros esperam da gente, ou de uma forma que a gente se encaixe, se adapte para pertencer àquele grupo, ou pertencer àquela pessoa, para ser amada pelaquela pessoa. Mas o problema acontece quando o medo da opinião dessas pessoas, o medo da opinião dos outros, começa a roubar os nossos sonhos. Quando a gente começa a desistir de fazer as coisas antes mesmo de começar. Porque isso te traz uma sensação de segurança e você não faz o que você quer, mas você faz o que parece ser aceitável. E sabe o que é o mais triste disso? É que, independente de você fazer ou não, as pessoas sempre vão falar de você. Independente de você agir ou não, as pessoas vão falar de você. Porque isso tem mais a ver sobre elas do que sobre você propriamente dita. Tem mais a ver sobre uma insatisfação dela, na vida dela, do que sobre você. Porque uma pessoa infeliz, ela fica procurando defeito e problema em todo canto. Mas uma pessoa feliz não tem tempo para cuidar da vida dos outros. Então, deixa eu te fazer uma pergunta bem honesta. Você prefere ser julgada por quem você é, ou você prefere continuar invisível com medo de nunca ter sido ninguém? Porque viver com medo da opinião dos outros é trocar a sua liberdade por uma falsa sensação de segurança. Sabe, as pessoas que realmente te amam, ela não quer que você se diminua. Pelo contrário, elas vão te apoiar, elas vão te incentivar, elas vão te admirar por você ser quem você é. Quem se sente ameaçado por você existir, está te mostrando, na verdade, que ela nunca te mereceu. Porque você não foi feita para caber nos lugares. Você nasceu para ser inteira, para ser verdadeira. Então, essa semana eu quero que você comece a fazer coisas mais pensando em você. Comece a tomar atitudes pensando mais em você. E pode ser coisas simples, coisas pequenas, como escolher qual roupa você vai usar, falar o que você pensa, ou talvez começar algo novo que você tem vontade, mas está adiando há muito tempo. E não faça isso para provar nada para ninguém, mas faça isso para se respeitar. E se esse vídeo falou com você, é porque aí dentro tem uma versão sua pedindo socorro, querendo espaço. Então me conta aqui embaixo em qual área da sua vida você percebe que você deixa a opinião dos outros te afetar, ou que você acha que você deixa de fazer coisas por causa da opinião dos outros. E se esse assunto faz sentido para você, e você quer aprender a se respeitar mais e assumir uma identidade mais vencedora, e ser a mulher que você tanto sonha em ser, eu te convido a se inscrever no canal, porque você não tá sozinha. E eu criei esse canal justamente para isso, porque eu tô no processo de me tornar a minha melhor versão, e eu quero ajudar mulheres como você a se tornar a sua melhor versão também.